Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Curso Online da disciplina de Direitos Humanos e Direito Internacional. O meu objetivo da aula de hoje, meu foco de análise, que também será o seu pelos próximos 2 blocos, será a chamada Convenção de Mérida. A Convenção de Mérida ela está sendo cada vez mais cobrada nos concursos públicos. Por quê? Porque é uma importante convenção que busca o combate a um tipo penal bem específico e que tem aí esquentado os ânimos nos mais diversos países, que é a questão da corrupção e lavagem de dinheiro. Muito bem, esta Convenção de Mérida hoje ela é apontada como esse instrumento internacional capaz de demonstrar para os estados o que é o mínimo que se espera desse aspecto da cooperação internacional no combate à corrupção. Lembrando, pessoal, que esta discussão sobre os efeitos negativos, sobretudo da corrupção, é algo que não é muito antigo. Vocês sabiam que há alguns anos atrás, corrupção não era visto como algo negativo. Em algumas culturas, inclusive, a corrupção poderia ser entendido como algo que fizesse parte da cultura. No sentido que, se eu quero um serviço do Estado, por exemplo, e eu tenho a possibilidade de pagar a mais para que o serviço seja fornecido mais rapidamente, o que eu faria? Eu pagaria a mais caso eu tivesse a necessidade do serviço rápido e a disposição financeira para pagamento. Assim como hoje nós pensamos no sentido dos correios. Se eu quero uma entrega mais rápida, eu tenho como pagar por um serviço mais rápido. Isso, naquela perspectiva da corrupção como algo inerente a essas facilitações, era entendida desta forma. Todavia, atualmente não se pensa mais assim. Atualmente se tem a conceituação de que a corrupção é algo ruim, é uma ameaça à segurança do Estado do Direito, é uma ameaça à previsibilidade desse direito e por isso que eu começo a nossa aula de hoje fazendo essa contextualização, para que possamos compreender qual era o contexto de discussão que deu ensejo à criação da Convenção de Mérida. Então vem comigo aqui, ó. Quando eu trato da contextualização, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na problemática da corrupção, justamente como uma ameaça à estabilidade e segurança social. Compreendido então que a corrupção ganha essa nova roupagem de ameaça a essa estabilidade e segurança social, eu devo prever também que a caracterização dessa corrupção estaria justamente no sentido de que poderia ocorrer a partir de um ato corruptivo o desvio de recursos e um consequente prejuízo ao desenvolvimento econômico e social. Ou seja, não é a questão aqui da corrupção envolvendo agentes privados pura e simplesmente. Aqui eu trato da questão também de desvio de recursos públicos, recursos que deveriam ser destinados a esses setores de maior vulnerabilidade, a esses setores de maior necessidade, poderiam ser aplicados para o desenvolvimento econômico e social, mas não, acabam sendo desvirtuados para outras fontes ou até mesmo para o bolso do agente estatal. Portanto, hoje se tem uma luta, lembrando que corrupção não é um problema somente do Brasil, corrupção é aquela mosquinha azul que pica vários estados por aí, portanto, sendo esse problema um problema global, um problema internacional, ele exige a conformação de regras que também sejam aplicadas dentro dessa esfera internacional. Mas continuando aqui a nossa contextualização, devemos lembrar da estreita ligação entre a corrupção e o crime organizado e o delito da lavagem de dinheiro. Delitos esses que estão diretamente relacionados com uma outra convenção que também será objeto de estudo aqui no nosso curso, que é a chamada Convenção de Palermo, que é aquela convenção que trata justamente sobre o combate ao chamado crime organizado transnacional.
Então percebam que as duas convenções elas estão estritamente ligadas, sendo a Convenção de Mérida mais relacionada à questão do combate à corrupção e a Convenção de Palermo mais relacionada com a questão do combate ao crime organizado transnacional, ok? Continuando aqui. Lembrando então que a corrupção não é um problema do Brasil, não é um problema do México, não é um problema da Espanha. A corrupção é um problema transnacional, necessitando, portanto, uma cooperação internacional ou uma cooperação interestatal. Ou seja, além de contribuir para esta cooperação os agentes, organismos internacionais, deve haver também um estrito funcionamento de cooperação entre os estados. Lembrando que hoje os estados são responsáveis por prevenir e erradicar a corrupção com o apoio da sociedade. Esse é um importante ponto também. Nós temos a pretensão, às vezes, de querer achar que tudo é culpa do Estado, que a responsabilidade é do Estado. Todavia, a sociedade também tem a sua parcela de colaboração. Tanto a sociedade civil organizada, quanto o setor de empresariado, quanto todos os setores que possam ter alguma participação ou que possam evitar tais práticas. Tudo bem? Feita essa contextualização sobre a problemática da corrupção, partindo do pressuposto de que os estados chegaram à conclusão de que este era um problema que estava sendo irradiado pelos mais diferentes espaços, foram estabelecidas algumas convenções de combate à corrupção e que o Brasil participa. Quais seriam elas? Olha aqui comigo. Principais convenções sobre combate à corrupção que o Brasil participa. Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Então aqui é no âmbito global. Global da ONU. Convenção Interamericana contra a Corrupção. Aqui temos o âmbito regional. Sistema Interamericano, Organização dos Estados Americanos. E temos ainda a Convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, que foi estabelecida no âmbito da OCDE, que é uma organização que dita algumas regras e que tais regras são aplicadas inclusive àqueles países que não são membros efetivos da OCDE. Perceba então que aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de algumas convenções internacionais que vêm justamente dessa preocupação o que fazer para, pelo menos, diminuir essas práticas de corrupção. O objeto da nossa análise nesta aula é a Convenção de Mérida. Convenção de Mérida que foi assinada no âmbito global. Portanto, olha aqui, a nossa Convenção de Mérida é a convenção, vem comigo no slide, é a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, âmbito global. Professor, o Brasil faz parte dessa convenção? Sim. Se essa convenção está prevista aí no seu edital, é porque o Brasil faz parte e porque o Brasil tem muita relevância dentro desse processo de combate à corrupção. Essa convenção foi assinada em 2003. Atualmente é o maior e mais completo instrumento internacional contra a corrupção e no Brasil ela foi internalizada, lembre que tem o processo de assinatura, ratificação e internalização. No Brasil ela foi internalizada pelo decreto 5687 de 2006. Lembrando, portanto, que essa Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi originária de discussões sobre os impactos da corrupção para as relações comerciais na década de 90. Por isso que eu falei para vocês que não é uma discussão tão antiga. É algo que os reflexos dela começam a aparecer justamente nessa década de 90 com a conformação das regras relacionadas ao comércio internacional e, portanto, dentro desse sistema percebeu-se o quanto essa corrupção poderia ser prejudicial para uma livre concorrência entre os Estados. Em seguida, a ONU passa a apoiar o desenvolvimento de um instrumento jurídico internacionalmente
vinculante. Importante esse aspecto de vinculação. Então aqui não é uma convenção que simplesmente tem algumas regras de conduta, tem algumas regras principiológicas. Não, aqui estamos falando de uma convenção vinculante e internacionalmente vinculante. Além disso, esta convenção, ela conta com um comitê ad hoc de controle e monitoramento da implementação dessa convenção, o que é bastante importante também. Continuando, devemos lembrar que nem todos os Estados membros da ONU são parte da convenção. Esse é um ponto muito importante, porque o examinador pode colocar como uma máxima, como um pacote fechado. É membro da ONU, então faz parte da convenção. Não, não, não. São instrumentos separados. Você pode muito bem, inclusive, ser parte da convenção sem ser membro da ONU. A ONU, vamos colocar aqui, é um fórum de negociação e de acomodação da convenção. Mas isso não quer dizer a obrigatoriedade de fez parte de uma, faz parte da outra. Não, ok? Continuando, essa convenção continua aberta à adesão de estados ou organizações regionais que possuam pelo menos um estado parte da convenção. Por exemplo, a Organização dos Estados Americanos pode fazer parte da Convenção de Mérida? Pode, desde que um dos estados que são membros da Organização dos Estados Americanos já seja parte da convenção. Lembrando, então, que o estado pode ser membro de organização internacional e parte de tratado ou convenção internacional. Então, a OEA pode ser parte da Convenção de Mérida se ela tiver algum dos seus estados membros como parte também da Convenção de Mérida. Ok? Então, continua aberta para os estados que desejarem. Joia? Vamos aqui ver uma questão onde isso foi cobrado? Olha aqui. Banca CESP, concurso PCGO para delegado 2017. Elaborada pelas Nações Unidas, a Convenção de Mérida, que trata da cooperação internacional contra a corrupção, ainda não foi ratificada pelo Brasil. Certo ou errado? Essa afirmativa está errada. Poxa, professora, mas será que vai aparecer fácil desse jeito? Queridos, aqui está fácil porque nós acabamos de estudar. Acabamos de ver que o quê? Que no Brasil a internalização dela se deu em 2006, ou seja, foi ratificado. Mas na hora da prova, que todos os sistemas se misturarem, aí fica um pouco mais complicado. Mas a resposta, vamos dizer, do ponto de vista positivo, é que o examinador não tem como ir muito além desses pontos aqui que estamos abordando, ok? Então, nessa prova aqui para o cargo de delegado da Polícia Civil de Goiás, foi cobrado dessa forma. Então, devemos simplesmente lembrar que o quê? Que o Brasil não só ratificou, como internalizou a Convenção de Mérida. Logo, a alternativa está incorreta. Tudo bem? Vamos continuar, então. Próximo ponto. Professora, muito bem, então eu estou entendendo por que essa convenção surgiu, qual que era a preocupação dos estados, mas assim, se nós buscarmos a literalidade da convenção, no seu artigo 1º, porque assim, as convenções são estabelecidas de uma forma didática e logo no início dela, ela já diz ao que ela se propõe. E no caso aqui da Convenção de Mérida, isso aparece no artigo 1º. É importante, nesses tópicos de objetivos, finalidades, que vocês tenham um domínio sobre a literalidade prevista na convenção. Quando for este tópico, eu vou estar sempre trazendo para vocês a literalidade, porque aí sim a gente vai trabalhar isso a partir das questões, joia? No caso aqui da Convenção de Mérida, o seu artigo 1º já prevê o quê? Olha aqui comigo. A finalidade da presente convenção é a promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficientemente a corrupção. Então, perceba esse duplo papel de prevenção e combate, ok? B. Promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída, esse é um ponto muito importante, eles reforçam a todo momento, a recuperação de ativos. Já deixando claro aqui o quê? A convenção não veio somente para prender
os responsáveis. Ela veio para o quê? Para prender os responsáveis, mas também buscar recuperar o produto que foi desviado. Tudo bem? E por fim, terceira finalidade, promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos e dos bens públicos. Importantíssimo, então, esta preocupação da corrupção dentro dessa esfera de gestão de bens considerados públicos. Tudo bem? Está aqui, então, apresentado no artigo 1º a finalidade da convenção. Próximo ponto são os conceitos operacionais. Aqui eu chamo a atenção de vocês para a seguinte análise. Se eu sou um examinador e eu quero elaborar uma questão a partir de uma convenção, é muito fácil e tranquilo eu simplesmente buscar a literalidade, o texto, a letra de um conceito operacional e apresentá-lo em uma questão, modificando algumas palavrinhas. Na Convenção de Mérida, logo no início também, aparece uma série de conceitos operacionais. Aqui eu destaquei para os senhores os 4 que eu considero mais relevantes e com maior possibilidade de serem cobrados, como iremos verificar que já o foram, ok? Então aqui eu gostaria que nós analisássemos esses 4 conceitos operacionais, porque a chance e a tendência deles serem cobrados é muito grande. Vamos dar uma olhada nesses conceitos? Olha aqui comigo. Primeiro conceito importante, a ideia de embargo preventivo ou apreensão. Se estenderá a proibição temporária de transferir, converter ou trasladar bens ou de assumir a custódia ou controle temporário de bens sobre a base de uma ordem de um tribunal ou outra autoridade competente. Verifique que aqui essa proibição ela tem a qualificação de ser temporária. Então, muito importante, o contexto do embargo preventivo dessa apreensão está ligado com esse conceito de temporalidade. Segundo, confisco. Já o confisco se estenderá à privação em caráter definitivo. Tá vendo a diferença? De bens por ordem de um tribunal ou outra autoridade competente. Então, se o embargo preventivo é temporário, o confisco é definitivo. Terceiro, delito determinante se estenderá a todo delito do qual se derive um produto que possa passar a constituir matéria de um delito definido no artigo 23 da presente convenção. A gente vai ter oportunidade de trabalhar isso um pouquinho mais à frente. E por fim, o quarto conceito operacional, e sem sombra de dúvidas o mais cobrado e demandado, é o conceito de entrega vigiada, que se estenderá à técnica consistente em permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais estados, o atravessem ou entrem nele com o conhecimento e sob a supervisão de suas autoridades competentes, com o fim de investigar um delito e identificar as pessoas envolvidas em sua ocorrência. Este conceito de entrega vigiada, ele já foi bastante cobrado em vários concursos. Por quê? Porque vem justamente aquela conotação, aquela coisa que a gente tem, né, das teorias de conspiração, de colocar a polícia vigiando. Isso entra muito na esfera de operacionalização das forças policiais. Então, é um conceito bastante visado. Por exemplo, ele foi cobrado na prova da Polícia Civil do Maranhão no concurso para delegado de 2018. Olha aqui comigo. De acordo com a Convenção de Mérida, o procedimento de permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais estados, os atravessem ou entrem nele, com conhecimento e sob a supervisão de autoridades competentes, objetivando identificar um delito e identificar pessoas envolvidas em sua ocorrência, é denominado confisco, entrega vigiada, delito determinante, produto de delito ou embargo preventivo. Como nós acabamos de analisar, fica mais fácil, por quê? Porque aqui é a literalidade do conceito que acabamos de ver no slide anterior de entrega vigiada. E aí ele aparece aqui na alternativa B de bola. Professora, mas será que na minha prova vai aparecer fácil assim?
óbvio assim, literal assim, a probabilidade é grande, porque eu estou te demonstrando em outros concursos como que isso foi cobrado. Então, tudo indica que a banca tem uma pretensão, uma predileção por esses conceitos operacionais, tudo bem? Entendida a finalidade da convenção, entendido alguns conceitos operacionais, vamos analisar agora como que se dá a aplicabilidade da convenção prevista a partir do seu artigo 3º. Vem aqui comigo. Olha bem, a convenção se aplicará à prevenção, à investigação e à instrução judicial da corrupção e do embargo preventivo, da apreensão, do confisco e da restituição do produto de delitos identificados de acordo com a presente convenção. Importante que, para que a Convenção de Mérida seja aplicada, não será necessário que os delitos enunciados nela produzam um dano ou um prejuízo patrimonial para o Estado. Importantíssimo esse tópico. Por quê? Porque o examinador, pegando aquele candidato desavisado, que não vai ser o seu caso, ele pode colocar assim: tendo em vista que não foi produzido nenhum dano, nenhum prejuízo patrimonial para o Estado, o crime, o delito, o tipo não se consumou. Consumou sim. Por quê? Porque aqui não se fala na necessidade de produção de dano ou prejuízo. Então, se qualquer um desses tipos aqui aparecer, a convenção se aplica, ok? Continuando. Princípio da soberania é um ponto muito importante nessas convenções que pregam, sobretudo, não a intervenção, mas a cooperação entre Estados, é o respeito ao princípio da soberania. Porque a convenção prevê que ela não dá aos Estados poderes para que eles exerçam no território de outro Estado jurisdição ou funções que a legislação interna desse Estado reserve exclusivamente às suas autoridades. É isso mesmo. A convenção deixa claro que essa convenção não vai ser utilizada como desculpa, como artimanha para que você invada, para que você interfira na esfera de jurisdição, na esfera de atuação daquele Estado, em nome do combate à corrupção. Ah, não, mas eu não fiz nada de mal. A minha intenção era combater a corrupção e eu me vali da Convenção de Mérida. A própria convenção deixou super claro, expressamente previsto, o quê? Não o faça. Se for a partir da convenção, a convenção está dizendo claramente que não será possível o exercício desde que o Estado tenha estabelecido que aquilo é exclusivamente de uso e de atuação das suas autoridades. Tudo bem? Esse é o chamado de princípio da soberania. Tudo bem? Joia! Vamos aqui a mais uma questão. Olha bem. Concurso para Procurador do Trabalho 2013. Analise as assertivas sobre a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, Tratado de Mérida, e marque a resposta correta. Então vamos ver. Alternativa 1. A Convenção sugere como forma de combater a corrupção que os sistemas de convocação, contratação, retenção, promoção e aposentadoria de funcionários públicos estejam baseados em princípios de eficiência e transparência e em critérios objetivos como o mérito, a equidade e a aptidão. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente esses instrumentos, mas aqui de cara eu já posso dizer para vocês que essa alternativa está correta. A Convenção prevê isso mesmo. 2. A Convenção prevê que a adoção pelo Estado parte de medidas legislativas que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, a promessa, oferecimento ou a concessão de forma direta ou indireta de um benefício para o seu próprio proveito ou no de outra pessoa ou entidade, para que atue ou se abstenha de atuar, não alcança o funcionário público ou funcionário de organização internacional pública em razão da soberania. Aí aqui eu peço a atenção de vocês porque, não é porque eu tenho o princípio da soberania, o princípio que estabelece que eu não posso invadir a esfera do outro Estado, que isso vai servir como máscara, como instrumento para esconder os seus funcionários públicos, as suas organizações públicas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Pelo contrário, eu posso descobrir, né, atos relacionados a práticas de corrupção desses funcionários e posso atacar esses atos. Isso independe da questão de princípio de soberania. Logo, essa alternativa está incorreta, ok? O véu da soberania não serve para isso não. 3. A República Federativa Brasileira, em conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico e sem menosprezar a independência ministerial e seu papel decisivo na luta contra a corrupção, adotará medidas para reforçar a integridade e evitar toda oportunidade de corrupção entre os membros do Ministério Público. Muito bonito isso, né? E é correto. É isso mesmo. O Estado brasileiro já fez tal declaração. E, por fim, a República Federativa Brasileira também considerará, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, a possibilidade de estabelecer medidas e sistemas para facilitar que os funcionários públicos denunciem todo ato de corrupção às autoridades competentes, quando tenham conhecimento deles no exercício de suas funções. Correto também. Percebam que tanto essa alternativa 3 quanto essa alternativa 4, elas estão relacionadas a deveres que o Brasil assumiu em decorrência da ratificação à Convenção de Mérida. Aqui ele não está fazendo nada além do seu dever de casa. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D de dado, porque apenas as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas. A segunda está incorreta. Lembra que eu disse para vocês, a soberania não pode ser utilizada como um véu para encobrir práticas de corrupção. Tudo bem? Continuando. Dentro da convenção, nós percebemos que existe uma subdivisão de práticas, uma subdivisão de temas abordados na mesma. Quais seriam eles? Uma parte de medidas preventivas, uma parte indicando a necessária penalização e aplicação da lei no contexto interno dos estados, uma parte de cooperação internacional, informando os estados, persuadindo os estados da necessidade dessa cooperação, e a última parte, como eu disse para vocês, se coloca muito a relevância, o acento em relação à recuperação de ativos. Lembra? O combate à corrupção vai além da prisão do indivíduo envolvido. O combate à corrupção deve prender esse indivíduo, mas recuperar esses ativos no sentido de devolver para o Estado prejudicado e, ao mesmo tempo, retirar o poder econômico daquele agente corrupto que contava com aquele ativo e que agora não terá mais para o exercício de suas práticas. Tudo bem? Vamos agora fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós retornamos analisando cada uma dessas temáticas e fechando com chave de ouro com a solução de mais algumas questões. Até daqui a pouco!